Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, o First Row Channel. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje uma listinha do Balacobaco, onde o tema é jejum. Nós brasileiros vivemos um período bem sombrio entre 2017 e 2025, pois foi o intervalo entre o começo e o fim de jejum de pilotos brasileiros titulares no grid da Fórmula 1. Até porque o Pietro Fittipaldi foi substituto por 2 corridas em 2020, né? Deu uma aliviada. O Massa se aposentou em 2017 e só fomos ter um titular novamente com Gabriel Bortoleto ano passado. Outros países encerraram essa espera, como a Argentina agora com Franco Colapinto, Mônaco com Charles Leclerc, Nova Zelândia com Brandon Hartley e Liam Lawson. E hoje falaremos de países que estão há um bom tempo esperando para voltar a ter o piloto no grid da Fórmula 1, em especial países com uma certa tradição. E não são poucos, tá? Inclusive tive que deixar alguns de fora. Então, gente, sem mais enrolações, outra lista aqui no canal, bora para o vídeo. Antes de tudo, antes de ir para a lista, tenho que estabelecer uns critérios. Eu poderia fazer uma lista literal, apenas pegando os que tem a maior espera ali e no status F1, procurar e listar. Mas para ficar melhor, daria prioridade para aqueles que são mais tradicionais. Com exceção de um que vocês vão ver aí. Evidentemente que os tradicionais mesmo dificilmente ficarão de fora por muito tempo, apesar de exceções com o Brasil antes de 2025. Enfim, menções honrosas aqui a alguns países que eu tive que deixar de fora. Liechtenstein sem piloto desde 1974 com Rick Van Opel. Chile sem piloto desde 83, o único foi o Eliseu Salazar. Tchequia, cujo único piloto foi o Thomas Zeng em 2001. E Malásia, cujo único piloto foi o Alex Yoong em 2001 e 2002. Enfim, esses países com somente um piloto eu deixei de fora. Mas então bora para a lista. Partiu! Começamos com um país que provavelmente você se espantou ao saber que teve piloto de Fórmula 1. Estou falando do Uruguai, que não é um país lá tão tradicional, não é um país grande por sinal, mas é o país com o maior jejum de pilotos na Fórmula 1, 70 anos sem um piloto. E sim, até na Fórmula 1 o Uruguai é exemplo de antiguidade. Mas dessa vez não ganharam nenhuma Copa Pangea da Fórmula 1, fiquem tranquilos. Esse daí é o Fangio. Mas enfim, o Uruguai teve 3 pilotos que correram na Fórmula 1 nos anos 50, uma quantidade até considerável. Foram eles Eitel Cantoni, que fez 3 provas em 52, Alberto Uria, que correu em 55 e 56 fazendo 2 provas, e por fim Oscar Gonzalez, que fez uma corrida em 56. Curiosamente, Uria e Gonzalez disputaram o mesmo GP da Argentina de 56. Dividiram o carro e aí por uma posição só não pontuaram. A figura mais conhecida do Uruguai no automobilismo é o Gonçalo Rodrigues, que nos deixou precocemente em 99 em um acidente fatal na kart, mas que chegou a ser o terceiro colocado 2 vezes do que hoje é a Fórmula 2 e na época era a Fórmula 3000 Internacional. Era um bom piloto. Porém, o Uruguai está aí, né? 70 anos sem gente na Fórmula 1. Agora você está em choque se perguntando, Zimbábue teve piloto da Fórmula 1? Sim! Sim, teve, porém não se chamava Zimbábue na época, e sim Rodésia. Nome do país até 79, quando em 80 passou a se chamar Zimbábue. Mas existe uma parada. A Rodésia era um território governado por segregacionistas de minoria branca, que não dava ali 5% da população, que coincide também com o período de apartheid na África do Sul. No mesmo período, país vizinho por sinal, e nesse período 6 pilotos da Rodésia passaram pela Fórmula 1, com 3 deles disputando corridas. Foram eles Mike Harris, Sam Tingle e o mais marcante de todos, John Love. Love disputou 9 corridas e foi pódio em uma, o GP da África do Sul de 67. Eu não vou fazer aquilo que você está pensando. Um segundo lugar muito importante e o primeiro e único pódio da Rodésia. Então sim, o Zimbábue de alguma forma esteve na Fórmula 1, acredite. Mas o último GP de John Love do país foi em 72, também no GP da África do Sul. Assim, a espera do país africano, e que vai durar bastante, já dura 54 anos. Outro país africano agora, dessa vez um muito tradicional, até mesmo com o título mundial, a África do Sul. Uma nação que já teve 17 pilotos que largaram na Fórmula 1. O primeiro deles era o Tony Maggs nos anos 60. Eles também tiveram o mais bem sucedido de todos, Jody Scheckter, campeão mundial de 79. Um cara com 112 GPs da Fórmula 1, 10 vitórias, como dito, campeão pela Ferrari em 79, derrotando simplesmente Gilles Villeneuve, e que era até a chegada de Michael Schumacher na equipe o último campeão mundial pela Ferrari. E o último GP de um sul-africano foi justamente com ele, o GP dos Estados Unidos de 1980, no ano seguinte ao título. O que é meio bizarro, né? A última corrida de um país na categoria ser justamente um ano depois do seu único título. Mas beleza, né? A gente passa. Tá bom. Mas a nação sul-africana era muito tradicional, teve um baita piloto e vários que passaram pela categoria aí durante a história. Porém, sumiu, assim como o GP da África do Sul também.
Falaremos agora de uma nação que não faz parte do Reino Unido, mas é do ladinho. Também não é assim tão longe, é logo ali. Tô falando da Irlanda, os malucos irlandeses, que teve 4 pilotos que efetivamente participaram de sessões oficiais da Fórmula 1, e 2 deles têm mais destaque, Derek Daly nos anos 80 e ele, Ralf Firma, em 2003. Daly correu por equipes tradicionais como Tyrrell, Martin, Williams, chegando a quase pegar pódios. Ele pilotou um carro que foi do campeão mundial, né? E ele foi um daqueles que pararam naquele GP de Mônaco de 82, vulgo a maior de todos os tempos, sendo o piloto mais bem sucedido da Irlanda na Fórmula 1, o que não significa muita coisa. E por fim teve o tal do Ralf Firma em 2003, que tirou a vaga do Felipe Massa, diga-se de passagem. A equipe de Jordan era irlandesa também, então tem uma puxadinha de saco, e não andou também. Até pontuou na Espanha, mas o grande destaque dele foi o Galvão pegando no pé dele no GP da Inglaterra. E a TV inglesa mostra a câmera no carro do Firma, mostra o Firma, e o Rubinho vai atacando o Raikkonen, e a TV inglesa mostra o Firma. O Reino Unido é a nação mais tradicional da Fórmula 1, e o país ao lado já amarga 23 anos sem um pilotinho na categoria. Agora, pelo menos, a TV parou de mostrar o Firma. Hora de um país de Sudamérica novamente, Colômbia, que para os padrões do continente tem uma tradição interessante. Se for falar da Fórmula Indy, então, pô, bicho, aí é loucura, né? Já teve campeão lá, já teve vencedor de 500 milhas, pódio 100% colombiano. Para falar a real, apenas 2 pilotos da Colômbia realmente correram na Fórmula 1. Roberto Guerreiro e Juan Pablo Montoya, que ficaram um tempinho considerável lá. Guerreiro correu nas temporadas de 82 e 83, sem fazer muita coisa, não pontuou, mas foi um pioneiro para a Colômbia na categoria. Ele teve mais sucesso nos Estados Unidos, assim como qualquer piloto colombiano, né? Porque é brincadeira. Pena que na Indy 592, quando ele era o pole, o fera rodou e ficou na volta de apresentação. Pô, guerreiro. Mas o principal, óbvio, é Juan Pablo Montoya, que foi campeão na kart em 99 e que na Fórmula 1 não fez feio, nada feio. Venceu 7 corridas e esteve em 6 temporadas na categoria. Chegou a brigar pelo título de 2003. Pena que largou a Fórmula 1 no mês de 2006 para poder ir pra NASCAR, uma decisão bem questionável. E desde então a Colômbia não voltou mais para a Fórmula 1. Apesar da gente ter o filho do Montoya lá na Fórmula 2, mas ele é ruizinho. Ele é bem ruizinho, cara. Ele é fraquinho. E no mesmo ano teve outro país. Portugal, que dos países europeus não é lá dos mais tradicionais do automobilismo, apesar de hoje ter bons nomes em outras categorias, mas na Fórmula 1, assim, é fraquinho. Muito fraco. O primeiro deles foi Mário de Araújo Cabral, Nisha Cabral, nos anos 50 e 60 disputando 4 corridas. E depois, lá nos anos 90, veio um tal de Pedro Lamy, que não era lá um grande piloto, mas conseguiu fazer suas temporadas na Fórmula 1, correndo por equipes pequenas, fazia o que dava, ainda assim conquistou um pontinho. E nisso veio o maior deles, o gigante Thiago Vagaroso Monteiro, que conquistou um pódio naquela corrida bizarra em Indianápolis em 2005, além de ter pontuado em Spa no mesmo ano. E a última temporada dele foi em 2006 pela Midland. E desde então não tivemos mais pilotos portugueses na Fórmula 1, são 20 anos de jejum já. Poderia ter tido o Antônio Félix da Costa em 2014, mas a Toro Rosso preferiu o Kvyat, aí complicou. Agora estamos falando de um país de uma tradição imensa, não só na Fórmula 1, como no automobilismo no geral, a Áustria, que bem hoje segue brilhando aí com a equipe Red Bull. Quando Verstappen e Vettel venciam, era hino da Áustria toda hora. Ao todo, 13 pilotos austríacos correram da Fórmula 1 e somados totalizam 554 largadas, é muita coisa. Caramba. Acho que é de longe o país mais tradicional desse vídeo aqui, incluindo 2 campeões mundiais. O primeiro foi Jochen Rindt, o campeão póstumo de 70, e óbvio, o maior deles, que é um dos maiores da história da Fórmula 1, tricampeão Niki Lauda. Fora caras que fizeram muito bem o seu papel, como Gerhard Berger, com 10 vitórias na Fórmula 1, que correu por Ferrari, McLaren e Benetton. Fora outros como Carl Wendlinger, Vos do Rock, e o último deles foi Christian Klien em 2010. Porque sim, ele correu na HRT em 2010, e não minta, você não se lembrava dessa informação. E nessa participação completamente random, a Áustria via ali seu último piloto até hoje na Fórmula 1, o último suspiro. Portanto, esse jejum austríaco já dura 16 anos e contando. Para finalizar, a nossa querida Suíça, que assim, é até surpreendente ficar tanto tempo no grid da Fórmula 1. Isso pois as corridas de automobilismo foram banidas na Suíça em 55, devido à tragédia das 24 horas de Le Mans naquele ano. E só foi liberado esse ano, 2026, 71 anos depois. Mas isso não impediu que a Suíça tivesse uma tradição de mais de 40 anos na categoria, incluindo caras como Joe Seifert, Clay Regazzoni, que quase foi campeão em 74, e até mesmo Marco Surra. E o último deles foi o insuportável Sebastian Buemi, campeão da Fórmula
da Indy, do WEC, mas que na Fórmula 1 ficou só 3 aninhos na Toro Rosso. A última temporada foi em 2011, quando fez um ano ok pela Toro Rosso, até porque não dava pra fazer muito, e desde então não tivemos mais pilotos correndo com a bandeira suíça na categoria. Até teve o Grosjean, que é um franco-suíço, mas ele corria com a bandeira da França. E assim, gente, encerramos a lista dos maiores jejuns de países na Fórmula 1 atual. No caso, jejuns de pilotos. E assim nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera aí, que ajuda demais, cara, o nosso trampinho tá aqui fazendo vídeos pra vocês, alegrar vocês aí, né, enfim, 3 vezes por semana, maravilha, e hype se possível, tá, hype se possível. Na descrição tá nosso TikTok e Instagram, Primeira Fila F1, tudo junto, e também o Twitter, Kevin Gloss F1, onde eu sou mais ativo, beleza? Além dos nossos canais, tá? Canais de futebol, canais de Fórmula 1 também, o que pode é esse e tal, e derivados, ok? Aqui estão os membros, se quiser virar um, botãozinho de seja membro aqui embaixo, se quiser virar show, se não quiser, beleza? Fique com Deus aí, cara, pô, tamo junto, mas muito obrigado a todo mundo que é membro, tá? Sugestões, manda aqui nos comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo daqui, canais aqui, playlist, videozola, é nóis, tamo junto, falou!